de fogo sobre os demônios. E eles não vão mais atormentar a sua família, nem vão mais atormentar a sua história. Eu repito o que disse no começo: nós deixaremos o diabo atormentado. Alguém me acompanha nessa sentença? Diga: eu te acompanho, pastor. Então dê mais um grito de glória a Deus, só para eu não me sentir sozinho. Desde o princípio, desde quando o homem a quem Deus amava estava na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, que ainda tinha um nome pequenino, que era Abrão. Depois o Senhor o engrandeceu e lhe deu o nome de Abraão. Desde o dia em que Deus resolveu olhar para aquela terra que foi mãe e meretriz de todo o paganismo do mundo antigo, onde os homens se curvavam diante de todos os possíveis deuses que as suas mentes criativas geraram. Desde a noite em que Deus entrou dentro da tenda desse homem e disse para ele: sai do meio da sua parentela, e eu te farei uma grande nação. E ele, sem pestanejar, sem perguntar onde estava a bússola, sem saber onde estava o mapa, ergueu, chamou toda a sua casa e disse: vamos sair, porque eu vi a voz de Deus. E eu imagino a família toda dizendo: mas qual Deus falou com você? Baal, Astarote, Marduk, Azera, a pseudo-deusa assim da Mesopotâmia. Qual Deus falou contigo, Abrão? E ele dizendo: o Deus que eu não posso ver, mas que eu posso sentir, porque quando ele falou comigo, as minhas entranhas se contorceram inteiras. Levantemos agora e vamos sair sem saber para onde ir. Nesse ato, nasceu ali o grande desejo de Deus de ter uma igreja, porque a palavra igreja, no grego, é eclésia ou eclesia, e o significado literal dela é exatamente isso: chamados para fora. Quando eu vejo Deus chamando Abraão da terra de Ur dos Caldeus, que gerara o sentimento de idolatria no coração dos homens, levando ele para o meio de um deserto, e depois dando a ele a promessa de autoridade, de revelação, de prosperidade, de crescimento, eu vejo Deus já nascendo, ou melhor, nascendo dentro da mente dele, o que nós chamamos hoje de igreja pré-estabelecida. E todos os templos que foram erigidos a partir de Abraão, todos os templos que foram erigidos a partir da sua família, das descendências que vieram depois, eu vejo o Senhor Deus se manifestando neles, e eles sempre assombraram a raça humana. Eu posso imaginar o povo de Deus caminhando pelo deserto e meio sem saber o que fazer, porque depois de quase 500 anos na terra do Egito, era impossível que eles não ficassem perdidos sem saber o que adorar, como adorar e onde adorar. Porque depois de 500 anos misturados com um povo que tinha os seus templos erigidos ao deus Anubis, a deusa Ísis ou Íris e tantos mais, vendo os egípcios darem a eles os seus sacrifícios, as suas ofertas, vendo que haviam imagens gigantescas, agora esse povo é arrancado como um forte no meio do Egito, estão a caminho de Canaã, e no meio do deserto eles são obrigados a parar e adorar. Não sabiam se deveriam adorar para a esquerda, se para a direita, se para trás. Deus, que é muito bondoso e sempre foi, chama o seu engenheiro Moisés, diz: Moisés, filho, vamos aqui ajudar o povo a me adorar. Eu quero que você construa para mim um santuário, faça para mim um templo, mas faça um templo móvel que possa ser montado e desmontado, porque o povo precisa de um objeto para adorar. Não adorar o objeto, mas um objeto onde eles possam estar fixos para adorar. E foi isso que o Senhor Deus deu a Moisés, e Moisés construiu o que foi para nós o primeiro templo móvel de Israel, que era o tabernáculo. Aquele lugar todo sagrado, bem místico, carregado de coisas belas, de coisas incríveis e de coisas exóticas, porque até pele de golfinho foi usada na confecção daquele santuário. Um santuário dividido em 3 ambientes, que Deus depois transformou isso em regra de fé, para que todos nós pudéssemos caminhar por eles: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E nós sabemos muito bem as coisas que aconteciam lá dentro, porque quando o povo paravam para adorar, a nuvem que os guiava parava, eles armavam aquele santuário, e as coisas que aconteciam lá dentro eram para assombrar qualquer um. Imagine você que um homem, recebendo o título de sumo sacerdote, colocava uma indumentária branca sobre o seu corpo, sobre ela uma indumentária colorida, e nas bordas com campainhas e romães, e ele trazia sobre o seu peito um grande colete com 12 pedras, nos seus ombros ombreiras com 6 pedras em cada lado, e na sua cabeça um grande chapéu chamado mitra, e uma frase escrita: santidade ao Senhor. E depois de atravessar um lugar chamado de átrio, onde ele se lavava, e os
levitas que ali estavam ajudavam a se vestir. Quando ele ia para o lugar santo e conversava com os demais sacerdotes que lá estavam, depois de terem feito sacrifícios pela vida do sumo sacerdote, da sua família, imolavam então um animal e pegavam o sangue e colocavam nas mãos deste sumo sacerdote. E antes que o sumo sacerdote atravessasse o véu do templo, alguém amarrava uma corda ao redor da sua cintura, e os sacerdotes então abraçavam um pedaço do véu do templo, abriam para que o sumo atravessasse. E uma vez que ele estava lá dentro, disposto diante da arca do testemunho, e sobre a arca do testemunho, o propiciatório, que era a tampa onde estavam os 2 querubins de ouro, quando ele tocava as 4 pontas daquele lugar com o sangue que estava em suas mãos, inclinava a cabeça, do lado de fora, os sacerdotes que seguravam a corda percebiam que parou o movimento, então todos se ajoelhavam. Logo atrás deles, os levitas percebiam que os sacerdotes dobravam os joelhos, os levitas se ajoelhavam. Logo atrás, os levitas, pela entrada da porta do santuário, Israel inteiro, 2.710.000 pessoas viam os levitas ajoelhados, e todos se ajoelhavam, e aquela nuvem chamada Shekinah que guiava, descia até um certo ponto, onde os homens podiam quase sentir o cheiro do fogo que estava sobre ela, e se dirigia até o terceiro espaço, que era o lugar Santo dos Santos. E no Santo dos Santos um facho de luz descia, e quando descia tocava as asas dos querubins, e o homem que estava ali, que era homem feito da mesma matéria que eu e você temos, vestido com aquela indumentária sagrada, naquele ritual todo perfeito, de cabeça baixa, não podia abrir os olhos, porque se abrisse os olhos lá dentro, ficaria cego, só sentia o calor de um fogo que batia sobre o seu rosto, o incomodava, mas não queimava. Nesse momento, um homem feito da mesma matéria que eu e você sabia que estava diante daquele que fez o universo e sustentava o universo pela força do seu poder, e pelo poder da sua palavra trazia existência aquilo que não existia. E quando esta glória desaparecia e voltava para dentro da nuvem, esse sumo sacerdote percebia que o calor se afastava do rosto. Aí então ele podia abrir os olhos. Quando abriu os olhos, e agora você vai entender de uma maneira mais profunda por que ele tinha romãs e campainhas aqui nos pés. Porque eu, como assembleiano, passei a vida inteira, apóstolo, na escola dominical, alguém me dizendo que aquelas campainhas e romãs era porque caso ele caísse morto lá dentro e não houvesse barulho, as pessoas que seguravam aquela corda do lado de fora arrastariam o sumo sacerdote para fora. E eu, como curioso que sou, procurei em todos os livros, procurei onde foi possível, e não encontrei nenhuma história como essa na tradição dos hebreus. Nenhum sumo sacerdote nunca morreu no Santo dos Santos, até porque ele sofria uma preparação antes. Antes ele se lavava, antes oferecia sacrifício por ele, pela família. Ninguém era otário de entrar no Santo dos Santos em pecado, porque se entrasse, de fato seria fulminado. Foi aí que a minha memória de pregador que é curiosa, começou a pensar e a orar e falar: Senhor, para que é que então que ele tinha aquelas campainhas, e por que segurava aquela corda? E a revelação que Deus me deu foi tão grande, que quem é pentecostal agora aperte o cinto, senão você vai querer sair pulando aí dessa cadeira junto comigo. O Senhor me disse simples, filho, quando eu saía daquele lugar, e o sumo sacerdote, que era homem, lembrando sempre disso que era homem, quando percebi que o calor saía, ele abriu os olhos, e ele começava a olhar ao redor dele, que era um lugar, um ambiente fechado, e ele ainda sentia o cheiro da glória de Deus que estava ali. Ele parava para pensar e dizia a si mesmo: eu senti Deus cara a cara. A voz que aqui dentro trovejou como um trovão dizendo que o povo está perdoado, não é voz de homem, nem de ninguém na minha família, é a voz do Deus que fez os céus e a terra. Quando caía a ficha, esta é a realidade, quando ele parava para perceber o que aconteceu, o corpo dele começava a tremer. Tremia porque o impacto era muito grande. Quando ele começava a tremer, as campainhas batiam uma na outra, e os sacerdotes do lado de fora diziam assim: ele já caiu em si, é hora de puxar ele, porque andar ele não vai conseguir mesmo, porque quem vê Deus cara a cara, sente a glória de Deus, é impossível controlar este corpo feito por raça humana. Arrastava o sacerdote que vinha andando e vinha tremendo. Quando ele saía por fora da tenda, ele erguia as duas mãos e continuava tremendo. Você nunca se perguntou por que todo crente
pentecostal, quando é batizado com o Espírito Santo, ele se descontrola. Já percebeu isso? No dia do batismo com o Espírito Santo é uma coisa fora do comum. Eu já vi gente rolar debaixo do banco, eu já vi gente plantar bananeira, eu já vi gente sair correndo pelo meio da rua gritando. Se você não viu, você não sabe o que você perdeu. É a cena mais linda que eu já vi na vida, é de um crente